Olá, olá. Olá a Olá, todos. Olá, Márcio. Está tudo bem? está tudo, Carlos. E contigo também? Está tudo ótimo e com muita Tudo, coisa, e com muita coisa a tudo acontecer. ótimo, com muita coisa a acontecer, como É sempre, ainda bem. muita coisa a acontecer desde que nós alinhavámos o que é que íamos falar, até nós estarmos a gravar. Portanto, isto é muita coisa a acontecer, mas nós prometemos, ainda não estávamos no ar, prometemos uma coisa, que era tentar nos focar nos dois pontos. Então, quais é que são os nossos dois pontos de ordem de trabalhos de hoje? E pelo qual o nosso amigo Márcio vai iniciar a sua reflexão e os seus comentários. Ponto um: resultados eleitorais das legislativas, mas Obviamente. em Sobral de Montagraça, que é a nossa terra, e embora nós falemos de Portugal e do mundo, hoje neste ponto vamos Vamos falar. centrar-nos. E depois a seguir, a sequência disto que é, havemos governos, não é? E já temos governo. Bom, mas vamos pelo ponto um. Márcio, tu então que és um nativo e de já várias gerações em Sobral de Montagraça, conheces É bem verdade. sociologicamente o concelho, historicamente, diz-me resultados eleitorais, estes resultados eleitorais de 2025, o que tens a dizer em Sobral de Montagraça? Estes resultados eleitorais, especificamente no Sobral, revelam duas coisas. A vitória do Chega no Conselho com 1.600 votos, mais 45 votos apenas do que a AD, revela uma coisa. Em primeiro lugar, a tática do refluxo esofágico funciona. Essa ficou provado que sim. Portanto, fica desde já no ar qualquer candidato à Câmara, nomeadamente de uma outra linha qualquer. Pode tentar. Agora, numa nota mais séria, os 1.600 votos que o Chega teve são uma clara demonstração dos mesmos 1.300.000 que votaram no país, que é uma coisa muito simples. As pessoas estão fartas. Obviamente, esta é a tónica principal. As pessoas estão fartas de taticismo político, estão fartas de olhar para um sistema político que às vezes parece um bocadinho surdo, por vezes demasiadamente lento, e leva a que as pessoas percam cada vez mais esta capacidade de olharem para as instituições e reverem-se nelas. Sobretudo quando quem tenta canalizar essa frustração passa a vida a chamar corruptos a todos os que lá estão, mas no entanto estão lá tal e qual como os outros e querem estar tanto ou mais do que os outros. Portanto, vamos ter atenção com isto. Agora, voltando aqui ao Burgo, Ao Burgo, não é? voltando ao Burgo, ao centro do nosso universo, porque o Sobral é o centro do nosso universo, uh, efetivamente, aquilo que eu senti e tive a oportunidade de estar nas mesas, aquilo que eu senti foram duas coisas. Em primeiro lugar, senti que as pessoas estavam claramente a votar decididas. E como comparação, a última vez que vi essa decisão por parte das pessoas a votar, portanto, ou seja, as pessoas demorarem 10, 20 segundos, no máximo dos máximos, entre receber o boletim, de voto, chegar à cabine, votar e entregar na urna, tinha sido na maioria absoluta do António Costa. Pois. Que se notou claramente que as pessoas estavam decididas e deram a maioria absoluta ao António Costa. Desta vez notou-se que as pessoas estavam decididas, mas também notou-se que cada vez que votavam era sempre acompanhado de uma frase qualquer que denotava que deixa lá ver se é deste, deixa lá ver se. Ou seja, notou-se outra coisa que é, para além da decisão, perdeu-se a vergonha. Para quem não sabe, aqui no Sobral existia sempre uma certa vergonha a votar. Eu lembro perfeitamente de ver isso na década de 90, início da década de 2000 e por aí fora. Havia sempre uma certa vergonha a votar, quase que a tentar que os outros não adivinhassem a quem é que eu votava. Sobretudo quando não votava na maioria que suporta o Executivo Camarada. Exatamente. Notava-se isso.
tentar esconder o voto, tentar não dar a entender que não tinha votado neles. Desta vez notou-se claramente que se perdeu esse momento. Portanto, para as autárquicas é bom que pensem claramente que algo vai mudar, quer queiram, quer não, porque são 3 meses daqui até às autárquicas e, portanto, não vai haver tempo para esta vergonha, esta perca de vergonha se esbater. Muito pelo contrário, ela vai se manter. Pode não ser para quem acha que teve 1.600 votos e pensa que vai ganhar as autárquicas, isso é outra conversa. Mas vai haver mudança, quer queiram, quer não. Depois, uma leitura em relação aos resultados da AD. A AD teve mais 100 e tal votos do que tinha tido nas últimas legislativas, o que prova que, por um lado, a governação de Montenegro surtiu efeito, mas que esse eleitorado transitou do Partido Socialista, olhando para os resultados eleitorais. O PS sai de umas legislativas em que tinha tido, nas anteriores tinha perdido cerca de 900 votos, 300 tinham migrado para a AD e 600 para o Chega. Nesta vez perde 300 votos, 100 e poucos migram para a AD e o restante para o Chega. Portanto, cerca de metade, metade. Agora não tenho aqui os resultados voto a voto na cabeça, mas mais ou Sim, menos. mas a tendência. Isso foi mais ou menos esta. Portanto, claramente notou-se que houve eleitorado do PS que migrou para ali, fazendo com que o Partido Socialista tivesse uma votação no Sobral, em termos conselheiros, ao nível de umas eleições europeias. Portanto, pode-se dizer que foi o eleitorado base do PS que foi votar Pedro Nuno Santos. Outros resultados, obviamente, há um crescimento da iniciativa liberal e uma quebra cada vez maior da CDU. Hoje, neste momento, a CDU é a quarta força do Conselho. Já não é a terceira, como vinha sendo, neste momento E é a ficou quarta, ali. E ficou e ali. mantém o quarto lugar à tabela em relação à É, iniciativa liberal. era isso que eu tinha a dizer, que eu estava, enquanto estavas a falar, eu fui aqui É, bater é, isto. é à tabela, são muito poucos votos de diferença. Portanto, são de 416 para 380. É uma diferença muito, muito mínima. Aqui está 411 o PCP e PCP-PEV e 396 Exatamente. a Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Carlos, pela. Não, eu aproveitei enquanto tu estavas a preleção, eu fui à procura. Está à procura dos resultados. Fosse- Porque efetivamente notou-se isso. Quer dizer, e pela primeira vez desde as maiorias absolutas do professor Cavaco, onde efetivamente houve maiorias absolutas, do espaço de centro-direita, desta vez temos uma maioria, sociologicamente falando, de direita no Sobral. Não é centro-direita, é direita. Okay? É bom que notemos, porque se somarmos os votos do Chega com os votos da Iniciativa Liberal, só por aí já temos uma maioria absoluta de direita. Se juntarmos aqui os votos da AD, então o espectro do centro à direita, neste momento no Sobral, é dominante. E isso dá de pensar. De onde é que vêm estes 1.600 votos? Bom, boa parte, obviamente, são os votos do descrédito e da narrativa de dizer mal porque sim, apresentando soluções de um programa governativo que, se fosse posto em prática, nós fecharíamos o ano 2025 com um déficit de 8,6%. O que Pois. significava que em fevereiro ou janeiro teríamos a Troika a aterrar ainda na Portela. Isso, Portanto, enfim. vamos e isto é uma nota que eu depois queria aqui deixar, que é a importância de ler os programas eleitorais e de refletir e de perceber. Não é embarcar numa
uma embarcação que diz cura para o desespero só porque diz cura para o desespero. Essa embarcação se calhar pode estar mais cheia de buracos do que as outras. E eu mais depressa me vou afogar e nunca mais vou sair de lá do que as outras. Portanto, há que ter atenção a isto. Mas estes 1.600 votos deve-se a duas coisas, essencialmente. Primeiro, a população do Sobral nos últimos anos tem crescido. E cresceu com eleitorado que provém de outros concelhos, com matriz sociológica completamente diferente à que existe no Sobral. Se o Sobral era um concelho de esquerda e conservador, o Sobral hoje começa a ser tendencialmente um concelho de centro-direita, não tão conservador, porque essas pessoas não revêem reverência a ninguém que esteja no executivo camarário ou nos órgãos autárquicos. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o voto do quê? De 1.600 desesperados. Desesperados com o quê? Desesperados com um concelho em que nos últimos 45 anos foram condenados a viver a mentira de que nós, como somos pequenos, não temos direito a nada. Nós, como somos pequenos, não temos direito a que nos façam. Nós, como somos pequenos, não conseguimos reunir, não conseguimos chamar e passamos o tempo todo a vender uma teoria, ou pelo menos alguém tem passado durante 45 anos, o tempo todo a vender uma teoria que é a teoria de os outros têm porque tem qualquer coisa que nós não temos. Mafra tem porque tem o casino, Mafra tem porque está perto de Lisboa, a Ruda tem, mas tem um déficit brutal, Torres tem, mas Torres é uma cidade, o Sobral é pequenino. Andamos sempre com este discurso. E este discurso tem servido, como eu costumo dizer, venderam-se demasiadas mentiras para servir de desculpa para nada se fazer. E para nada se mudar, não é? E ao fim de 45 anos, este modelo de fazer política, este modelo de gestão autárquica, foi claramente castigado aqui também. E nota-se, não é pelos votos só no Chega, é pelo decréscimo de votos nos outros partidos de esquerda. Por quem não se revê no atual cabeça de lista e anunciado cabeça de lista da CDU à Câmara, por norma, votaria Bloco de Esquerda ou Partido Socialista. Não votou nenhum nem outro. Certo. Então foi votar Chega ou AD. O que mostra claramente que as pessoas estão fartas, estão cansadas. Este modelo de gestão chegou completamente ao seu término e estas legislativas, aqui já com um sabor autárquicas, porque os candidatos já estão na rua, ou boa parte deles já estão na rua, acaba por permitir um pouco esta leitura de, ok, é fortemente influenciada pela campanha nacional, sem sombra de dúvidas, os resultados do Chega são fortemente influenciados por André Ventura, sem sombra de dúvidas. O candidato do Chega terá 1.600 votos à Câmara? Nunca. É uma aritmética fácil de Claro, mas eu ia fazer um. estabelecer, mas existe inferências para quem está no poder, porque sai fortemente castigado, Pronto, olhando para os resultados eleitorais. mas eu fazia-te só mesmo para conseguir aqui fechar este ponto. Que de, tipo de correspondência é que poderias fazer, sempre no campo das hipóteses, destes resultados ou destes resultados das legislativas ao que pode ocorrer nas autárquicas? Bom, há um resultado que é muito fácil de se fazer a conta. A Câmara de Sobral tem uma variação composta por 5 lugares, apenas tens 4 candidaturas. Portanto, promete de onde ganhe quem ganhar, não vai ganhar com a maioria absoluta. Essa é a primeira inferência. Segunda, olhando para os resultados das juntas de freguesia, na junta do Sobral ganha o AD e com uma belíssima margem. Portanto, não foi uma vitória à tabela, foi uma vitória até
com algum espaço. Na junta da sapataria, que é uma junta que não é alinhada com a Câmara, do Movimento de Independentes, portanto, é uma junta que eleitoralmente já está muito baralhada desde 2021 e nota-se perfeitamente. A tendência de votação tem sido bastante. Aliás, era a junta que sistematicamente tinha melhores votações no Chega, portanto, já era um voto muito contestatário. E é natural, porque tinha um movimento independente que já tinha aberto essa porta, precisamente a contestação ao poder, e portanto Exato. é fácil, a semente já lá estava. Agora, a Junta de Santo Quintino é que tem um voto muito interessante, porque é maciçamente no Chega. Na Junta do Sobral, a única mesa que é mais rural, que é a mesa da Gozundeira, que era a mesa número 4, é precisamente a mesa onde o Chega ganha. Portanto, claramente se percebeu aqui uma diferença bastante grande no eleitorado. O eleitorado da Vila foi votar, Vila, Via Galega, isso assim, foi votar AD. Portanto, um eleitorado com mais recursos no dia a dia foi votar AD. O eleitorado esquecido, que é Cabeda, Patameira, Zundeira, dentro da freguesia do Sobral, que é o eleitorado esquecido, o eleitorado cujo poder autárquico limita-se a pintar lavadores e fontanários, esse eleitorado foi votar Chega. Exato. Esse é o eleitorado que juntou isso. Santo Quintino a mesma coisa. Durante a campanha, eu fiz campanha, andei na rua, ouviu-se muitas vezes isto tem que mudar, muitas vezes isto tem que mudar, mas o Montenegro tem que continuar a governar. Portanto, havia aqui uma noção de castigar a oposição. Outros é isto tem que mudar e estes gajos têm que sair todos de lá. Portanto, aí claramente via-se para onde é que essa pessoa estava direcionada, mas automaticamente a seguir vinha. Não há maneira de cortarem as ervas, as paragens estão uma miséria. Ou seja, automaticamente vinha a colagem ao trabalho autárquico, ou melhor, à ausência de trabalho Exato. autárquico na Junta de Santo Quintino. Isso notou-se. Na sapataria, como eu digo, para já é uma localidade, e Pedro Negra a mesma coisa, são localidades que têm crescido em termos habitacionais, portanto, já há um eleitor completamente diferente, que não sabe quem é o Presidente da Junta, que não sabe quem é o Presidente da Câmara, nem tão pouco está muito interessado em saber, está interessado em que lhe resolvam os problemas, e portanto, como não lhe resolve os problemas, opta Exato. por outra decisão. Pronto. Leituras disto, e agora se me permite só em tónica final, como é que resolvemos esta história deste voto do protesto? Que essa para mim é o grande desafio que temos Pois. pela frente. Se quiseres, eu posso pegar nessa. Então, força, pega nessa. Eu acho que claro, relacionando isso com o eleitorado, com os resultados eleitorais do Sobral, o que nós temos é uma clara falência, uma clara falência do que é não é o sistema, não, é o modus operandi dos partidos ditos tradicionais. Sim, sim. E aqui os ditos partidos tradicionais são os do arco de poder, ahm, e os que são mais antigos. E atenção, o arco de poder, agora falando aqui no nosso território, ascendeu também a arco de poder, nomeadamente aqui a nível autárquico. Portanto, estes partidos que têm governado ao longo dos anos têm se isolado sobre si próprios. E uma coisa que o António José Seguro, no quadro do PS,
que agora aparece como candidato, e teve uma frase tão infeliz, que foi, eu não sou eu não venho dos partidos, assim, meu querido, tu estiveste afastado 10 anos dos partidos, mas tu não fizeste outra coisa, senão pronto. Foi ali uma frase que lhe saiu muito mal, mas enfim, mas eu percebo, percebo o que é que ele quis dizer, ele expressou-se mal, ele pode dizer, eu tenho estado afastado da política partidária, mas ele conhece bem o que ele vem da dinâmica Sim, sim. político-partidária tradicional. Mas isto para dizer que ele dizia muito bem, um partido de eleitores, falava muito bem da questão, e depois a seguir, o Daniel Adrião no PS também falava muito disso do partido de eleitores, as primárias, tudo mais, e que era preciso os partidos se abrirem à sociedade. E esta discussão ocorreu no PS, ocorreu provavelmente também noutros partidos, pontualmente, mas nada acontece. Quer dizer, a lógica de trazeres verdadeiramente independentes, trazeres verdadeiramente pessoas que participam, claro que às vezes vão-se buscar os independentes decorativos, como eu costumo dizer, às vezes. Os independentes decorativos, alguns são mesmo independentes, epá, mas são poucos. Sim, sim. Os eleitores, ou seja, os eleitores, não é o independente que é a grande figura do mundo da academia ou do mundo do empresarial que a gente chama e que vem fazer. Não, pá, são os eleitores poderem participar na vida cotidiana dos partidos a nível local. É os partidos serem organizações abertas. Isso nunca aconteceu. E, portanto, as pessoas foram sempre esquecidas, os próprios eleitores, não é? Eu que sou um eleitor do centro-esquerda, sou um eleitor do PS, ahm, penso às vezes, penso que o LIVRE tem feito umas propostas interessantes, penso só que depois chego ao fim, sou clubista, penso que estas eleições nunca deviam ter existido. Enfim, portanto, percebo que um eleitorado, que é o dito eleitorado volátil, que não é como eu, ah, que se calhar votou no António Costa, olha, ficaste sem câmara. Fica. Fala. Desculpa, vou continuar. Sim, Ah, sim. a certa altura, as pessoas podiam ficar a pensar que, não, agora vou ter um voto útil na AD. E foi algo que muitas pessoas fizeram, que votaram em tempos no PS e no período das eleições e votaram na AD. Portanto, resultados eleitorais, a AD foi buscar realmente ao voto volátil que vota PS, PSD, consoante as circunstâncias. Agora, o PS foi muito prejudicado por como é que eu ia dizer, por um pensamento e por uma ação ahm, que não conseguiu dar a volta, ahm, não conseguiu dar a volta a 8 anos também de saturação, do cansaço da governação, a saída do António Costa, os casos e casinhos e tudo mais, porque mesmo o Primeiro-Ministro com um casino, não é com um casinho, com um casino, pá, conseguiu levar a dele por diante. Portanto, estrategicamente, o PS não pensou bem. Estes resultados também prejudicam bastante o Partido Socialista e os resultados vêm-se aqui a nível nacional e a nível local. Relativamente à AD, pronto, as pessoas não queriam ter tido estas eleições, portanto, queriam continuar, portanto, as pessoas tentaram assegurar isso. Eu acho que a continuidade da AD é uma coisa que eu vejo, via mais ou menos como previsível. A questão do Montenegro, não vou aprofundar, mas a certa altura é uma coisa que eu não sei se fica resolvida assim. Porquê? Porque, como tu já disseste, o Chega, o Chega está naquela lógica do destruir. Portanto, está ali para destruir o eleitorado. Portanto, eles vão tentar queimar tudo o que puderem. O governo, o primeiro-ministro, o PS, tudo, tudo. Eles vão tentar. A esquerda, aliás, o regozijo de terem corrido com o Bloco de Esquerda, como eles disseram. Portanto, eles querem queimar tudo. E morto o PCP. E morto o PCP. Eles querem queimar tudo. Portanto, eles não querem. Aliás, eles querem um novo regime, não é? Pronto, enfim. O que é que acontece? Acontece é que o voto ali é como tu disseste, um voto de. Se de antes era a esquerda, a extrema-esquerda, que ah, tinha o voto do protesto, tinha o voto que concentrava o descontentamento,
pá, deixou de ter. Portanto, há votos que vão claramente da esquerda, da extrema esquerda, diretamente para ali. Não é que as pessoas sejam de direita, sejam de Não, 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 centro-direita, não. nada disso. É, é ali é que eh, veem que há hipótese de agitar alguma coisa, de agitar as águas. Só que se calhar ainda não perceberam que também não é por ali. Alguma coisa tem que se fazer, mas não é por ali. Não. Na minha ótica, o que se tem que fazer, e a resposta a isso, é os partidos tradicionais realmente fazerem o que já deviam ter feito há algum tempo, que era tornarem-se organizações abertas. Como, como hoje em dia qualquer organização deve ser, abertas, próximas das bases, mais bottom-up, e consigam comunicar melhor. Eu dou-te um exemplo, na minha ótica, os ditos novos partidos, que já vêm num paradigma diferente, num modo de comunicação com o eleitor diferente, eh, à esquerda e à direita, que tiveram melhores desempenhos desse ponto de vista, pá, o LIVRE e a Iniciativa Liberal. Quer dizer, foram partidos que conseguiram passar a sua mensagem e ser relativamente bem-sucedidos. Pronto, só que a AD, claro, acaba por ganhar porque as pessoas perceberam, quer dizer, eleições outra vez ninguém quer, quer dizer, porque é que foram estas eleições? E penalizaram, no fundo. Mas por outro lado, há quem, os esquecidos, os maiores alvos das desigualdades, sejam desigualdades geracionais, sejam desigualdades territoriais, desigualdades de todas as formas que possam existir, pá, sentem que não é por lado nenhum, pá, só ali. É preciso pôr, incendiar um bocadinho as coisas. E as pessoas fizeram isso, claramente. E Exato. eu não sei se te lembras, eu cheguei a dizer, eu receio muito que, quando comentávamos a questão das eleições, e, pá, e porquê que foram eleições, não sei o que, não sei o que mais, que o Chega estava sujeito, em vez de ter 50, ter pá, uns 56. Não teve 60. Senta. Epá, portanto, o que é que acontece? Isto é em crescendo, porque agora o problema maior está aqui. A AD não tem margem para falhar. Não. A AD não tem margem para falhar e não é só isso, não é só a AD. É a AD e o PS. Sim, sim. A AD porque está a conduzir o barco. O PS porque, epá, faz parte da embarcação. Como todos os partidos democráticos fazem parte da embarcação, não é? Em teoria. Agora, o que tem depois o navio maior, o que tem o navio maior e mais responsável a seguir a quem está a comandar esta frota, não sei se é assim que se chama, de navios, é, é o PS. Quer dizer, Eu o penso. PS agora tem que ser responsável, no sentido de não desgastar mais o sistema. Pronto. Agora, a AD tem aqui uma grande, grande, grande responsabilidade. Portanto, eu acho que os partidos individualmente têm que refletir e têm que fazer a sua reflexão e a sua ação, não é só a sua reflexão, e do ponto de vista da governação, não há espaço para falhar. Pronto. Não há espaço para falhar. Ou há muito pouco espaço para falhar. Tem que se corrigir situações que não estão corrigidas há muito tempo. As questões da habitação, as questões da saúde, as questões da justiça, enfim. Agora, aqui a nível local, eu acho que vamos ter muitas surpresas. Vamos. Imensas, imensas surpresas. Porque as pessoas também estão cansadas desta governação aqui neste momento. E também estão cansadas de. Mas isso aí, o PS e o PSD nunca têm conseguido apresentar candidaturas com atração suficiente para sequer fazer tremer. Do ponto de vista dos resultados, nada, não tem nada a ver com as pessoas ou com os envolvidos, eu também estava envolvido. Portanto, e Exato. agora, algo que na verdade fizesse mexer, agora, as pessoas veem, espera aí, há aqui uma coisa que pode realmente fazer tremer. Eh, e eu já disse isto a brincar há umas vezes, quer dizer, o senhor Fernando Lopes, que eu conheço mal, é o candidato, não é, do Chega. Pronto. Eu digo, podia ser o senhor, podia ser uma senhora, podiam escolher alguém, mas pronto, sendo alguém que pelo menos é reconhecível, enfim. Depois o resto é o André Ventura vir cá É, uma ou é. duas vezes.
Vir aqui fazer uma campanha uma ou duas vezes. Porque as pessoas vão lá, pá, olha, deixa ver o que é que isto. Deixa aqui agitar as águas, deixa ver o que é que isto dá. A malta já está naquela do. Epá, a gente quer é mexer. Porque isto como está é que não pode ser. Só que esse mexer pode fazer cair o castelo todo de Sim, cartas. sim, sim. É muito arriscado fazer uma coisa deste género. Mas as pessoas estão nesses termos. E há aqui esta questão que se faz com as crianças, e tu tens noção disso também, que é, nós estamos a ver uma criança e dizemos assim, olha, não subas a essa cadeira que vais cair. Não subas a essa cadeira que vais cair. Chega uma altura que, pá, tens que deixar que suba Sim, e que caia. Vai subir e vai cair. E infelizmente, quer a nível nacional, quer a nível local, as pessoas acham que é ao subir à cadeira, de forma assim meio desequilibrada, que vão resolver a sua questão, mas depois vão cair. O problema é que isto cai um bocadinho de tudo. Já estamos a assistir, noutros âmbitos, a nível global, a outros níveis, o nível do caos. E vamos também assistir ao nível do caos aqui a nível local. Isto não é como a questão do. Como há Covid. Epá, a Covid está lá longe, pá, não chega cá. Não, não, ela chega cá. chega, chega. Este fenómeno também chegou cá. E chega cá. Olha, chega. Chega. Pronto. E vai acontecer aqui também. Agora, como é que se passa por isto? Ahm, São as travessias no deserto. Há travessias no deserto que se tem que fazer, há aprendizagens que se tem que fazer e só se faz com queda. É assim, eu já preguei muito no deserto. Há travessias no deserto, mas eu próprio já preguei muito no deserto. Sim, sim. Pá, eu já disse estas frases em vários fóruns, partidários, não partidários, contigo, que é: o Sobral será o que as pessoas quiserem que ele seja. Nem mais. É só isso. E há que saber respeitar Pronto. esse E agora, facto. dentro disso, depois, olha, organizem-se, Também. né? Portanto, mas eu acho que isto passa muito pela. Os partidos têm que mudar enquanto organizações, bastante, para conseguir conquistar a confiança das pessoas. Eu acho que é por aí. E acho que vamos ter muitas surpresas aqui, no Semanal. Aqui estou como tu, acho que vamos ter muitas surpresas. Acho que esta onda de castigo, Sim, a palavra é essa. As pessoas arranjaram-lhe uma vara para castigar. esta onda de castigo, vamos ser sinceros, nos 51 anos da democracia portuguesa, esta onda de castigo já foi usada várias vezes. Foi usada antigamente pela APU, que era tornou-se o canalizador do primeiro descontentamento dos portugueses. E depois, mais tarde, o próprio partido de Ramalhianes também ele se tornou precisamente isso, a voz dos descontentes. Portanto, descontentes em democracia é uma coisa que sempre existiu, Exatamente. não é uma invenção dos dias de hoje. Apenas é preciso alguém que saiba canalizar essa voz e juntá-la toda. E E isso para André algo, Ventura e para algo construtivo. para algo construtivo. Construtivo ou reconstrutivo. Mas reconstruir, não é? O que ele faz é destruir e Exatamente. contigos Portanto, recomendáveis. e isso André Ventura tem feito bem, tem sido essa voz. E como tu dizes muito bem, é uma voz para destruir, porque alguém que no discurso de vitória, ou, entre aspas, no discurso de ficar em segundo lugar a ter 56, a ter 58 deputados, começa o discurso por dizer matámos o PCP de Álvaro Cunhal. Pá, Calma. Álvaro Cunhal, também ele, foi a voz dos descontentes nos anos 80. exatamente. Ele está-se a pôr no mesmo patamar que o Álvaro Cunhal. A diferença é que Álvaro Cunhal, apesar de ter feito precisamente o mesmo discurso, um catastrofista, com um estilo diferente, obviamente, mas soube sempre ter alguma elegância
mesmo independentemente dos resultados. Portanto, nunca se vanglorizou, era sempre a lógica ideológica da esquerda contra a direita, ponto. Mas Pois. preocupado em segurar o seu eleitorado. E aqui está uma das chaves do desastre da esquerda. É que a esquerda, nos últimos anos, afastou-se daquilo que é o seu eleitorado base. Hoje em dia, nós não ouvimos o PCP, o Bloco de Esquerda e o próprio PS a falar de trabalho. Não falam. Trabalhos, trabalho, serviço público. Exatamente. Não falam. Não falam. Pior, PCP fala numa linguagem de 1974, Exato. completo, e ainda por cima dando voz ao PCP sindical, já não é o PCP partido, propriamente dito, já é o PCP movimento sindical que toma conta do partido, e é um discurso que não tem ressonância nenhuma com quem trabalha hoje. Quer seja trabalhador por conta de outrem, quer seja trabalhador por conta própria. Não se revê nesse discurso. Porquê? Porque se for trabalhador por conta de outra, mas que por acaso também ele seja empresário em nome individual, houve aquelas ideias e pensa, ai Jesus, mãezinha do céu, como é que eu pago a casa? Exato. E não vai votar. Como é lógico, vai votar em quem? Quem lhe diz que vai abolir os impostos todos. Que é o André Ventura. Ok? Acabou o IVA, acabou o IRC, acabou o IMI, acabou as portagens. É pá, extraordinário, são tudo coisas que todos nós gostamos de ouvir isso. Vinha na 8 no outro dia, estava. Exato. Fim das portagens. É pá, extraordinário. Mas quando se votou o fim das portagens das SCUTs, André Ventura votou ao lado do Partido Socialista. Contra, agora, nesta legislatura. Pois o André Ventura é cheio Atenção, de incoerências. atenção, ok? Ah, grande parragão na imigração. O Partido Chega tem votado sempre contra todas e quaisquer propostas para reduzir e controlar a imigração. Até hoje, o Chega nunca votou uma única proposta favoravelmente. Ou absteve-se, sequer. Okay? Mas vão ser logo. São logo muito oportunistas em tudo. Sim, E claro. E agora esta proposta da questão agora, do agora é porque vão reagrupamento entrar mais meio familiar, milhão é e logo. não sei o quê. Quer Eles, dizer, eles só são muito coerentes no oportunismo. no Esta é oportunismo são. no E, sobretudo, oportunismo. as manobras delatórias em termos públicos, porque entrar no início dos trabalhos da Assembleia da República, a seguir às eleições, aparecer com um bebê ao colo, peço imensa desculpa. Se fosse o filho dela, eu até, ok, tudo bem, Sabes o que é que ela disse? Eu estive a ouvir uma coisa, ela dizer mas não é. que ela estava a levar que era o filho de um colega que lá estava e ela ia levar. Mas E ela não se limitou a levar, ela limitou-se a doce fazer o papel que queria fazer. pele de estar a mostrar a toda a gente que estava ali com um bebê. Ou seja, ela acabou de gozar com toda a gente, sobretudo com quem? Com as famílias que têm bebés, em que o pai e a mãe ganham igual ou abaixo ao salário médio nacional, que é a grande maioria, que se vêem aflitos para conseguir pagar uma renda, que se vêem aflitos para conseguir pagar uma creche, que se vêem aflitos para conseguir ter dinheiro até ao final do mês, e vem desculpa o termo, mas vem uma senhora que não é mãe, que ganha muito acima do salário médio nacional, com direito a um conjunto vasto de regalias das quais nunca abdica, e vai ali mostrar-se que é mais santa do que os outros. Não, e vai fazer ali uma abordagem completamente provocatória, depois Isso daquela questão do é aborto por causa da questão do direito à vida e e por aí fora. do vídeo, que é o videoclipe de Miguel Milhão, que ele veio Exato. lançar. O Miguel Milhão pode fazer o que ele quiser. Aliás, ele pode pensar o que ele quiser.
Ele pode fazer o que ele quiser em termos artísticos, porque ele diz que aquilo era um videoclipe, ele agora está a seguir essa via. Pá, mas acho que é um bocado despropositado pagar espaço publicitário de televisão para um videoclipe. Epá, ele quer para um videoclipe, faça o lançamento do seu videoclipe, ele aparece aí nos programas de música de videoclipe, ele que vá por aí, não, é o exercer o poder do capital no seu pior, do seu, No seu pior esplendor. do seu pior esplendor, né? É o capitalismo selvagem, não é? É. Não, não é o capitalismo económico, é o capitalismo Epá, selvagem. é o novo capitalismo que aí tens. O É, capitalismo do mercado morreu. O capitalismo hoje tornou-se capitalismo de plataformas. que é a questão da uberização do trabalho, etc. Mas, meu Exatamente. caro, para nós não nos dispersarmos, Sim. deixa-me passar ao segundo ponto, para depois, entretanto, irmos em direção à nossa reta final, mas ainda temos aqui um tempinho para refletirmos, que é, havemos governos. Havemos governos. Essa é a grande. Então, então diz-me coisas. Olha, havemos governos. Bom, tal como era expectável, o governo é. Obviamente, quer dizer, ao fim de 11 meses, o governo não podia ser muito diferente do governo que tinhas. E, portanto, aliás, grande parte dos ministros assumiram o papel de serem cabeças de lista pela AD nos diferentes distritos do país. Portanto, o que já dava a entender que poderíamos continuar com eles. O que é um facto é que fico extremamente agradado que grande maioria deles, para não dizer quase totalidade, mantiveram-se. Exceção feita a alguns lugares que efetivamente foram trocados, houve aqui algumas mudanças. Uh, por um lado, fiquei um bocadinho triste de ver, sobretudo, algumas trocas ao nível dos secretários de Estado, que aí sim me deixaram um bocadinho triste, porque alguns até estavam a trabalhar muitíssimo bem. Cristina Vasco Mé, na saúde, que era uma secretária de Estado que estava a trabalhar relativamente bem. Mas, de qualquer maneira, aqueles ministros que se faz parte do core ministerial, Paulo Rangel, Miranda Sarmento, António Leitão Amaro, Castro Almeida, mantêm-se e com as mesmas equipas ministeriais. A entrada do Gonçalo Matias é efetivamente aqui uma lufada de ar fresco, é um ministério que vai ser muito importante, porque é a reforma do Estado que é essencial que seja feita e não feita como foi tentada fazer no passado, é preciso que seja feita. E aqui abro mesmo parênteses, é por estas coisas que efetivamente se esvazia o balão do descontentamento, é resolvendo o problema das pessoas. Sá Carneiro dizia que governar é decidir, eu diria que governar não é apenas decidir, governar é agir, mas sobretudo governar é resolver os problemas das pessoas, antes que eles se tornem intoleráveis. E isso foi uma das coisas que aconteceu durante os últimos 6 anos, os últimos 8 anos de António Costa. Os problemas foram-se eternizando e não se vislumbrou uma solução, mesmo por muitas vezes a própria oposição, que era o PSD, procurasse e disponibilizasse para o diálogo para resolver o problema, resolver a situação, mas parecia que nunca a coisa arrancava, promete-se milhões, fica ali o assunto amordaçado, baixa a comissão, nunca mais sai de lá. Isto não pode continuar e espero que este governo não siga esses exemplos. Portanto, é efetivamente ter que agir e agir rápido, resolver problemas e andar para a frente. Chama a atenção na subida do Carlos Abreu Amorim para o lugar do Pedro Duarte, que grande amigo, e desejo toda a maior das sortes como candidato à Câmara do Porto. Por acaso é um bom candidato. É um bom Eu candidato. acho que é um belíssimo candidato. E acho que tem desculpa, o Rui, Sim, More- o Rui Moreira. Rui Moreira com ele, portanto, acho que Yeah. a continuidade do Nuno Melo na defesa. Nuno Melo vinha fazendo um trabalho bastante interessante, sobretudo
no reapetrechamento das Forças Armadas. Esse trabalho estava a ser feito e ainda bem que vai continuar e com a mesma equipa. Mesma coisa do caso do Miguel Pinto Luz, nas infraestruturas, na justiça e na tua área preferida. Epá, um enorme agrado que vi que o Fernando Alexandre ficou como ministro, continuou como ministro da Educação. Na minha área, o José Manuel Fernandes como ministro da Agricultura. São efetivamente caras que vinham fazendo trabalho, vinham reajustando a casa, no caso da educação e na agricultura também. Não é preciso de reajustar a casa, porque tem muitas casinhas dentro da casa. E que é necessário reajustar e pôr tudo a tocar o mesmo diapasão, que nem sempre é fácil. E nesse sentido, ainda muito bem. Saudar a entrada da Margarida Balseiro Lopes, que, para além de ser Ministra da Juventude e do Desporto, agora recebe a pasta da Cultura. Ao contrário daquilo que foi dito por alguns agentes do setor, que era um downgrading da cultura, não parece. Eu acho que a cultura, já durante muito tempo no passado, sempre teve o domínio do desporto e da juventude, porque são áreas que muitas vezes se tocam entre si e se misturam. Contudo, como é lógico, vai depender de como o titular da pasta trabalhar e funcionar. E as equipas de secretários de Estado, a forma como trabalharem. Se trabalharem como vinham mostrando, com vontade de ouvir, de dialogar e de gerar consensos e construir soluções, acho que este governo tem pés para andar. Mesmo com forte confusão parlamentar. Porque temos 60 pirómanos no Parlamento. Exato. Ou pelo menos 60 pessoas com o isqueiro e a lata de combustível na mão, constantemente a ameaçar que vão acender um incêndio. Se, pelo contrário, começarmos a ter aqui um bocado de toque e foge, tática política, de dissimulação, vou para a esquerda, vou pela direita, pois então se calhar vamos ter um governo com uma vida um bocadinho mais complicada. Eu sinceramente espero que não. Primeiro porque efetivamente acho que Luís Montenegro estava a governar bem como primeiro-ministro e o resultado eleitoral referenda precisamente isso. Depois porque conheço muito boas pessoas que estão neste governo, conheço a sua capacidade, não só política, mas a sua capacidade pessoal. E sei perfeitamente qual é que é a vontade que tem, que é efetivamente resolver, fazer obra e construir soluções. Portanto, espero que o bom senso prevaleça e que isto efetivamente ande. Uma nota, o governo será aquilo que, obviamente, os titulares das pastas quiserem que ele seja, será aquilo que o Parlamento também permitir que ele seja, mas também será aquilo que a oposição também permitir que ele seja. Do lado do PS, vejo sinais com algum interesse de ver como é que este PS vai funcionar. Se vai ser o PS da tática ou se vai, e de não ceder a sua tentação de querer agarrar o pote, ou se pelo contrário vai ser o PS que vai perceber claramente o sinal e perceber que tem que passar por um período de reorganização, não só de ideias, mas de caras, e recentrar-se novamente naquilo que é importante ao clássico eleitor do Partido Socialista, que é o PS mais virado para a sociedade no seu todo e menos virado para segmentos da sociedade.
Porque o grande castigado dessa política foi o Bloco de Esquerda. Completamente. E que tínhamos falado O sobre isso já PS várias estava-se a vezes. transformar num bloco de esquerda De nicho, 2.0. um partido de nicho político. Pô, o nicho foi eleger um deputado à tabela. Esqueceu-se de. O PS esqueceu-se de ser um grande partido popular. Epá, e há uma coisa: o que governa e comanda em maioria, em democracia, são as maiorias. E não há, historicamente falando, não há maioria nenhuma que vote nas minorias quando se sente que lhe estão a impor uma agenda que não é a sua. Exato. Foi isto no passado. Foi assim que os movimentos de extrema-direita chegaram ao poder durante a década de 30. Foi assim. Podem-me dizer, foi a frustração de Versalhes, foi isto. É verdade. Mas havia uma luta entre o establishment e o movimento sindicalista que não permitia que o establishment continuasse a ganhar dinheiro, que não permitia que as fábricas trabalhassem e que castigava inclusivamente os trabalhadores que queriam ir trabalhar. Que de repente, como é lógico, aparecem os movimentos de extrema-direita a repelir o movimento sindical e de repente podemos voltar a trabalhar e ganhar dinheiro. Eu levo o salário para casa, sustento a minha família, o patrão ganha dinheiro e tem lucro. A escolha foi muito simples. Nós temos que perceber que quando queremos impor à maioria uma agenda com a qual a maioria não se revê, a maioria castiga isso. E eu acho que castigou uma certa maneira também de fazer oposição. Sim, obviamente. Porque mesmo as pessoas que até podem eleitoralmente concordar com aqueles partidos à esquerdas, pá, do género, pá, estas eleições não deviam ter acontecido. Portanto, Nunca. vou só aqui corrigir isto, embora eu depois possa votar mais à frente, novamente, em que eu acho que deve, pronto, que está mais próximo do que eu penso, etc. Pá, aquele eleitorado que umas vezes vota PS, outras vezes vota PSD, ou se calhar até algum que votava no Bloco de Esquerda, disse, pá, não, agora vou votar no Montenegro, que é para esta porcaria continuar, e depois um dia que o Bloco de Esquerda volta a estar como deve ser, ou um dia que o PS volta a estar como deve ser, talvez eu volte a votar PS. Não tenhas dúvidas que houve gente que pensou assim. Tal e qual como houve gente que pensou que o PCP já não serve para eu votar, para eu ter uma voto de protesto, agora é o Chega. Pronto. Sim, sim. Tal e qual como estas. Sim, 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 sim. Aliás, a expansão do Chega no Alentejo deve-se precisamente a isso. Exatamente. Portanto, isto É, é, é o, é o voto de protesto por se sentirem-se abandonados. e às vezes o voto é muito instrumental. Bom, o governo. Olha, vou começar já por discordar contigo É lá! como é que ela se chama? Cristina Tomé? A Cristina Vaz Tomé, Pronto. secretária de Eh, Estado. Foi secretária de Estado da Saúde. deu ali uns tirositos nos pés, não é que a ministra também não tivesse dado, e, epá, pronto, enfim, não sei se fez um bom ou mau trabalho, mas eh, alguma coisa ali teria que mudar, e se calhar na saúde, e se calhar foi por ela, podia ter sido a ministra, calhou ser ela, etc. Alguma coisa tinha que mudar. Atenção, o Ministério da Saúde é um campo minado. Portanto, Completamente. portanto, a pessoa pode estar o mais equipada possível, com um fato anti-minas, sei lá, whatever. É difícil, é um campo minado, é um problema que vem já muito de trás, que se tem vindo a agudizar, mete-se lá mete-se lá dinheiro e o dinheiro reforça-se a verba, mas há ali um problema de gestão, portanto, a saúde não melhora, os serviços de saúde não melhora no nível de investimento que ali se faz, portanto, é muito, muito complicado. A par como o, Falava-se disso. desculpa, a par como o próprio Ministério da Educação. Sim, sim, mas há aí uma grande diferença. Mas a Eu, gente já eu, lá a- vai à eu frente. acho é que um dos grandes problemas que a saúde tem, claramente, ah, tem
e não querendo esticar muito a conversa, mas acho que um dos grandes problemas que a saúde tem claramente é uma enormíssima desorganização A interna nível, a nível de gestão e choques socioprofissionais epá, são, por vezes percebes, ao falar com muitos pessoas de interesses económicos setores, ali dentro. epá, percebes que existe ali um constante choque entre aquilo que deveria ser e a vontade pessoal de cada um. Há ali, existem muitos interesses económicos ali dentro. Acabou. Eu Tu na, tive. tu na educação não tens isso, tu não tens ali Não, não, professores com grandes interesses económicos, não. Os professores não, querem não. é conseguir dar aulas e não ter tanta burocracia administrativa, não, não, não. Ali do outro lado, não, há interesses económicos. Sim, sim. Veja-se esta dermatologia dourada. Isto é só o ponto do iceberg. Sim, sim. Portanto, há ali dinheiro e há ali. Portanto, é um problema gravíssimo de gestão. E eu acho, ela tem sido dirigente, tem feito muito, ela é farmacêutica, tem sido dirigente, etc. Mas eu não acho que ela tenha a capacidade plena para levar o mandato até ao fim, ok? Aí Por- vamos, aí estou um bocadinho como tu. Pronto, Acho que será um mundo, não para já, mas pronto. acho que será eventualmente no futuro um nome E eu pensei que a ser mas renovado. não é por por ter mais ou menos competência. Não, é Ela porque é um tem lugar de capacidade. desgaste, um Ela, desgaste constante. é um lugar de desgaste e ela tem uma questão que é que já corrigiu isso. Às vezes é um bocadinho palavrosa e demais e tal. Pronto, já corrigiu um bocadinho isso. Falava-se que ela podia não continuar. Eu achei sempre que ela ia continuar. Sim, Porque, quanto mais não seja, uma de duas. Ahm, Porque havia ali algumas coisas que ela já tinha iniciado. Pá, que era importante ela continuar. Seja por um ano, dois, três, quatro, o que for. E há quem diga que também que era, bem, já se queimou um bocadinho, deixa queimar o resto. Pode não acontecer isso. Pode não queimar. Ah, ah, porque aquilo é uma coisa onde realmente um gajo, quando se toca na saúde, sai sempre chamuscado. Olha, sai sempre chamuscado, uma grande desilusão para mim. O candidato do PS no Círculo do Porto, que era o antigo diretor do SNS, que agora esqueci-me do nome dele de repente, quer dizer, sim. foi candidato e nem sequer assumiu o lugar. Epá, isso para mim nem sequer assumiu o lugar de deputado. Isso para mim, pá, foi do pior que Sim. podia fazer. Pode ser o tipo mais competente, ninguém lhe tirou os méritos que ele tirou. Ele Não, depois, não. a nível das urgências metropolitanas do Porto, aquele modelo, tudo mais, está tudo certo. Mas eu acho que é excesso de ego. Pá, e para mim é um tipo que para mim ficou já um bocadinho arriscado, completamente. Pronto. Se eu entre um e outro, que eles tiveram lá uma contenda, eu dizia, pá, bom, que é que a brincar com a gente, dizer, quem é que teria mais mal feito, mais mal feito? A Ana Paula ou, agora estou a esquecer o nome dele, ajuda-me. Epá, também não me estou. Foi o diretor do SNS que depois saiu. Eles já tinham coisas do Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque ambos foram dirigentes, já tinham lá as suas contendas. Pronto, olha, são os galos no poleiro. Enfim, é complicado. Vamos ver quanto tempo é que ela aguenta. Mas eu sou o tipo que mais deseja que ela tenha sucesso. Agora, depois, pronto, já sabes que eu tenho uma boa impressão do Fernando Alexandre. Acho que Fernando Araújo. o Fernando Araújo, exatamente, era o Fernando Araújo que estávamos a falar. Sobre o Fernando Alexandre, sabes que eu tenho boa impressão do Fernando Alexandre. Continuo a achar que essa educação, ensino superior, e inovação, investigação, tudo junto, eh, emendaram a mão, puseram agora uma Secretaria de Estado de Ensino Superior, Sim. embora a Secretaria de Estado já se tenha saído com uma. Às vezes a malta fala demais, com uma que não deixa de ser verdade que se paga pouco, as pessoas pagam pouco, mas falar no sistema de empréstimos, epá, não vamos por aí para a questão do sistema de empréstimos. Não, Essa, até porque a realidade americana já provou por A mais B que esse sistema não funciona. pá,
vamos dizer que estamos nos 600 e tal euros, é preciso voltar a subir para os 900 e tal em 3 a 4 anos, porque foi o que aconteceu, porque quando o PS... Sim, sim. Pá, isso é uma conversa. A conversa de ir para a questão dos empréstimos, enfim. Pronto. Agora, hum, pronto, tu já sabes que a minha opinião sobre a Ministra da Justiça, pá, espero que ela tenha sucesso, porque é um dos problemas mais complicados. E acho que ela é competente. Nós com a Justiça Portugal, pá, a Justiça não funciona. Hum, Depois, a questão Fiquei surpreendido do Ministro da Economia ter saído, Sim, Pedro Reis. Foi uma surpresa, não estava à espera. Percebo a lógica, quero ver é como é que funciona. Eu percebo a lógica de ter os fundos com a economia, é um sinal de que os fundos têm que ser aplicados na economia, não é os fundos depois irem a maior parte só para a administração pública. Se há prioridade é economia, certo? E serviços públicos para melhorarem, mas para depois servirem a economia e a sociedade. No fundo, as pessoas coletivas, as empresas, e as pessoas singulares, os cidadãos. Sim, nessa via. Agora, não sei pá, é assim, o Castro Almeida é um indivíduo com experiência, mas não sei se depois não será um peso muito grande. A mesma coisa, não é que ela tenha experiência, que não tem na área da cultura, mas eu vejo um bocadinho diferente do que o pessoal do setor veio para aí dizer, que é a Margarida Balcer Lopes ficou com o que se chama novamente um mega ministério. sim, Ela tem experiência na área da juventude, sim, a questão do desporto, por inerência, porque até a nível estas áreas têm andado sempre juntas, até a nível do sim. próprio Instituto da Juventude e do Desporto. Agora, a questão aqui da cultura, para começar, simbolicamente, claro que há aqui uma diferença, deixa de ser um ministro só a dar atenção à cultura, às artes, ao património cultural, etc. Não há dúvida nenhuma que aí há uma alteração do ponto de vista simbólico do que é um ministério. Por outro lado, e ainda não ouvi ninguém a dizer isto, nós vamos a outros países, vemos aqui a vizinha Espanha, há montes de anos, há muitos anos, que é Ministério da Cultura e do Desporto. Já é Uhum. assim há muito tempo. Sim, E há aqui um certo paralelismo entre, se formos ver, a arte e a cultura e o desporto. A questão dos artistas e dos atletas. Não estou a falar dos atletas do grande mainstream que é o futebol. Eu estou a não, falar não. dos atletas olímpicos, dos atletas Sim, das pequenas modalidades, que mal têm apoios, que não têm muitos apoios estruturados, dos clubes que fazem formação de jovens, etc. Pronto. Ainda não vi ninguém a falar. E nós, por lado da cultura, temos os artistas emergentes, temos toda a questão da educação artística, etc. E, claro, depois temos as entidades que funcionam com os apoios do Estado e pelas questões da liberdade artística, os apoios do Estado devem existir. Agora, ela não é uma pessoa desta área, não é. Mas reparem, na área da saúde já se percebeu que às vezes não é bom ter médicos à frente do Ministério da Saúde. E na cultura às vezes pode-se pensar o mesmo. Pá, ter um programador, ou ter um encenador, ou ter um bailarino à frente, será que faz sentido? Pode fazer sentido, mas precisa de ser também um político. E um político porquê? E em que sentido? Para definir estratégia. Agora, tem é que se rodear e tem que ouvir bem o setor. Eu não sei se a Margarida Balseiro tem esta capacidade ou não, que é a capacidade de ouvir. Se ela conseguir ouvir os dirigentes dos organismos, ouvir o setor, o próprio setor cultural, desportivo, etc., poderá ter capacidade também de modernizar. E o que é preciso modernizar? É preciso modernizar programas de apoio, porque a cultura e o desporto, nomeadamente estas modalidades e, e as, e, as, e as organizações artísticas, por exemplo, estão muito dependentes de procedimentos concursais. E eu sei disso porque sou afeto a um organismo dessa área. E se houver essa capacidade de modernizar, de agilizar, das coisas serem mais simples e do acesso ser maior e melhor, eu acho que o setor artístico e o desporto e a juventude, e se a lógica, por exemplo, quer para um lado, quer para o outro, e agora aqui falo da cultura e das artes, for de também para os jovens, não só como público, para os jovens também para os emergentes, etc., eu acho que pode ser uma linha de abordagem interessante. Agora,
claro, cria-se logo a ideia que vai-se logo tudo reduzir. Eu acho que Não, só se vai perceber se reduz ou não se vai reduzir o nível de organismos ou não. Claro que sim. há organismos, se calhar pode fazer sentido, mas isto já fazia de antes, poderem estar juntos ou poderem partilhar recursos, whatever. Ou se vai reduzir na lógica do corte seco. Só é aí que vamos perceber se vai haver redução ou não. Agora, a, a, a ministra pode rodear-se bem, pode conseguir rodear-se bem. O ministro não, o secretário de Estado era um antigo autarca, é mais da área da literatura e do livro, etc. Enfim, não teve muito tempo também para mostrar. Ele continua, vamos ver. Não há ninguém necessariamente da área do património, como era onde. Mas também não dá para ter todos. Portanto, isto agora depende também dos gabinetes, ou seja, toda a estrutura que apoia politicamente. Ahm, Pá, e se ela tiver condições de ser uma ministra que ouve e que consegue colocar alguma estratégia, hum, epá, o que vier que venha por bem. Não, ainda por cima é jovem e eu normalmente dou sempre, quando são jovens então, dou sempre muito benefício da dúvida. Portanto, vamos ver. Queria só terminar com o Gonçalo Matias, né? O apelido dele. Uhum. Não são Uh, Matias. Epá, pronto, assim, Disto é reforma do Estado. é uma boa escolha, uma ótima escolha. Porque assim, a reforma do Estado não é só digitalização. Epá, não é só simplificar procedimentos e digitalizar. Quando, Não, digi- não, quando não é só digi- o simplex. que foi muito importante, e o plano tecnológico, Foi. mas não é só isso. Porque Não? quando tu continuas a digitalizas, mas continuas a ter os processos nos tribunais, todos, epá, esquece. Quando continuas a ter, enfim, os tribunais então é paradigmático. Agora, ele é um indivíduo que conhece muito bem a sociedade portuguesa. O trabalho dele na Fundação Francisco Manuel dos Santos, sendo ele de direito, é um indivíduo que foi muito pela área das ciências sociais, portanto, ele tem uma capacidade de análise sociológica, económica, enfim, muito grande. Ele tinha, eu, por acaso desconhecia, domina também muito bem o tema das migrações, Sim, que é um também. tema que está muito presente na agenda e, portanto, eh, a organização da sociedade e como é que o Estado pode responder ao fenómeno migratório também é importante, não é? Sim. E, pá, agora, o sucesso dele vai ser a forma como os outros ministros também colaborarem com ele. No fundo, são essas sinergias. Porquê? Porque para mim é fundamental uma coisa: a reforma do Estado não significa cortar cegamente. Nem Não. pode. A reforma do Estado tem que ser afetar devidamente os recursos financeiros, materiais e humanos às necessidades. Portanto, não teres um Estado que se torna eh, imobilista, que não se consegue mover. A justiça é o paradigma disso. É, É. não se consegue mover, é impossível. Tu as finanças, vês que se mexe, vês que houve evoluções, vês, mas há setores que tu não vês. A saúde, quando bloqueia, quer dizer, quando não consegues atender os utentes, quando não consegues marcar operações e consultas que são daqui a 6 meses a um ano, quer dizer, isso é o Estado eh, completamente imobilizado. E não podemos ter um Estado imobilizado. E a reforma do Estado é fundamental. E depois outra coisa que é atrair, atenção que os recursos humanos do Estado estão a ficar mais velhos, é preciso renová-los e atrair bons quadros. Agora é que estás a chegar ao ponto. E os professores, como é que é? Não tens professores? Sim, sim. Daqui a 5 anos não tens professores. E E os, médicos. e os jovens que estão a sair agora das universidades, a não querer ir para o Estado, a não querer ir servir para o Estado, ou que não queiram ir servir para o Estado, que não queiram abrir uma empresa, porque é uma complicação chegares ao IAPMEI Sim, para sim, sim. conseguires ter apoios da tua empresa, etc. Porque se tiveres um problema em tribunal a nível empresarial, pá, estás tramado. Portanto, Fica por sem nada. os, os investidores emergentes, não é? Os mais jovens fogem e os estabelecidos e estrangeiros ainda mais. Portanto, a reforma do Estado é crítica. Agora, o sucesso dele depende muito também de como é que o resto funcionar. Claro, ele tem aqui uma grande chancela, com certeza, do Primeiro-Ministro. Pronto, e é o que eu tenho a dizer.
Pá, não vejo um governo de continuidade, fiquei surpreendido com a de economia, vamos ver como é que funciona a coesão com os fundos, vamos ver como é que funciona ali o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. Não sou catastrofista de modo nenhum, preocupa-me muito a saúde. Muita saúde. E é isto, meu caro. Se me permite só agora aqui uma pequena Um remate, um remate. debate. Epá, claramente a questão a inclusão da economia na coesão territorial, perdão, tem claramente a ver com uma melhor e mais ágil gestão do PRR Pois, do que aquilo que estava a ser feito. Apesar de termos avançado muito, mas não estávamos a avançar tão rápido quanto isso, porque o PRR tem duas realidades muito diferentes, o Estado e os privados, mas depois tem 308 realidades diferentes, que são as realidades de cada conselho, pois. e houve conselhos que claramente apostaram no PRR, como é o caso de Mafra, entre, entre Câmara e privados, estamos a falar de mais de 100 milhões de euros, e depois há conselhos que não apostaram claramente, como é o caso do Sobral, Vale muita graça. privados, eh, empresas e famílias ultrapassam 1 milhão de euros e a Câmara são 19.200 euros para contratar um funcionário. Portanto, Se não fosse aqui, se não fosse no Sobral, se não fosse a sociedade civil, nem havia PRR. exato, exato. Era mais uma oportunidade falhada. Portanto, há aqui esta dicotomia, estas 308 dicotomias têm inquinado muito o processo e depois aos organismos públicos e todos os processos e Forma mais do Estado. Exato. epá, que é uma Portugal no seu melhor. É uma bola de neve. É Portugal no seu melhor, mas na pior perspectiva. Depois, em relação à saúde, obviamente é uma casa demasiadamente desorganizada e que está muito desorganizada e cheia de veleidades, cheias de egos ali pelo meio, Sim, 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 sim. e que claramente ser Ministro da Saúde em Portugal, não só hoje, mas nos próximos anos, é a mesma coisa que estar enlumbrando permanentemente todos os dias. Completamente. Tens toda a razão. Por isso, eu acho que a Ana Paula Martins tem feito um trabalho bastante aceitável, melhorou muito a forma, como tu disseste e bem. Espero que melhore mais para a frente e que, sobretudo, o próprio setor de saúde olhe para o governo como uma fonte de resolução de problemas e não como uma constante fonte de oposição ao Não. governo. E que Parece que é aproveite. quase obrigatório ter que ser contra o governo nesta Não, questão. mas que E há aproveite. vários setores profissionais que agem sempre dessa maneira. Mas atenção, houve alguns mesmo durante este ano Sim, há que algumas coisas que melhoraram bastante. alguns setores, até socioprofissionais, Sim. sindicatos, etc., que conseguiram Mas, mas aproveitar a depois, onda. Mas depois tu tens ali sempre um setor complicado. Eu acho que pior do que algumas estruturas sindicais são mesmo alguns indivíduos. organizações profissionais, Ou nomeadamente ordens. aquelas que se organizam em ordens. Exatamente, exatamente. É Okay? isso. São claramente pior que os sindicatos. Okay? E mais não me Mas, quero. mas lá E está. mais não me quero estender. O sucesso, o que ela conseguir ir resolvendo, melhor. Desde que se resolva bem, já é lucro. O que eu acho é que temos que olhar para o copo Agora, meio cheio. nós temos que olhar para a saúde mesmo numa lógica de reconstrução do sistema, e não ter pudor em admitir que o sistema, tal como está, não pode continuar durante os próximos 40 anos, tal como está. Portanto, o sistema tem que ser reconstruído. Porque provavelmente não aguenta. Como está, não aguenta Não, 40 não anos. aguenta. Ele não aguenta nem a 40 anos, ele não aguenta mais 5. E nós temos que pensar que o Serviço Nacional de Saúde é algo que tem que durar pelo menos mais 40. Não é só mais 5. Pois, exatamente. Okay? Ou seja, Percebes? E, portanto, para isso, os seus intervenientes têm que ter vontade de o discutir. E, portanto, é muito difícil discutir isso quando os seus intervenientes não querem discutir. Porque eu, se discuto forçosamente, é para conseguir algo, tem que ceder em algum lado. Mas exatamente. só querem, não querem ceder. A grande maioria das vezes é o que temos.
Querem, mas não querem ceder. Não, Epá, isto é impossível. Se ninguém quer ceder, é não, impossível que se chegue a uma solução. o querer em absoluto impossibilita a negociação. Exatamente. Eu quero, mas eu quero que seja tudo o que eu estou a exigir. Portanto, É impossibilita impossível. Pronto. qualquer negociação. Meu caro, eu acho que já estávamos com saudades de refletir sobre estas coisas. Exatamente. Ah, Já e, andávamos silenciosos há demasiado tempo. exatamente. Hoje ficamos por aqui e, meu caro, grande abraço. Um Grande grande abraço abraço para ti de volta. também, pá. E abraços aqui também, abraços e beijinhos para quem quiser, que nos está a ouvir. E Exatamente. Um abraço e até muito beijinhos a breve. todos os que nos ouvem e vemo-nos na próxima. Grande abraço. Grande abraço.